começar a conversar um pouquinho sobre gestão, autogestão e planejamento para empreendimentos econômicos e solidários. Espero que todos estejam bem, tá? E a gente vai tentar contribuir com vocês nesse sentido de trazer uma reflexão sobre a questão da gestão e para empreendimentos econômicos e solidários. Nesse momento, eu também queria abrir um parênteses para agradecer a organização da incubadora de cooperativas populares e empreendimentos solidários, na pessoa do professor Armando Lírio, que nos convidou para fazer parte, para ministrar esse curso para vocês. Então, assim, os empreendimentos econômicos e solidários, eles possuem algumas características específicas que a gente deve levar em consideração ao pensar a sua gestão. Mas quando a gente fala em gestão, há necessidade de a gente primeiro entender o termo, né? O que significa a gestão, a origem da palavra gestão. Então, a gestão ela deriva do latim gestio omnis. O que significa isso? Significa o sentido de a ação de gerir, a ação de administrar, a ação de gerenciar a coisa, né? A gente pode entender essa coisa como os recursos pessoais, recursos financeiros, dentre outros. E aí, fazendo uma analogia para vocês entenderem melhor com a gestação de uma mulher, observa, a gente geralmente não para pensar o sentido das palavras, geralmente, quando nós falamos. Então, a gestação de uma mulher, se você for olhar a palavra gestação, vem gestação. Então, a mulher, ela, ali naquele período, ela está gerenciando um projeto de vida, de uma vida, melhor dizendo. Então, ela precisa ter cuidados com aquele projeto para que ele, naquele período de 9 meses, ele consiga amadurecer naquele processo, como se fosse uma incubação também, certo? Amadurecer para ele surgir para a vida. Então, há necessidade de todo um cuidado com aquele projeto, com aquele bebê, né, que vai surgir posteriormente. Da mesma forma, meus amigos e amigas, fazendo uma analogia com a gestão dos nossos empreendimentos econômicos e solidários, imagina que nós estamos reunimos nossos recursos pessoais, recursos materiais, recursos financeiros, e estes precisam ser gerenciados, eles precisam ser administrados para que a gente consiga atingir os objetivos propostos ao nos reunirmos, ok? Então, quando a gente pensa a questão da gestão ela, de empreendimentos econômicos solidários, ela perpassa pela questão do gerenciamento de pessoas e recursos para atingir determinados objetivos. Só que é importante analisar que a gestão ela vai além das atividades técnicas e racionais que a gente conhece ou já escutamos falar em algum momento, que seria as ações de planejar, organizar, dirigir, controlar. Ou seja, a gestão ela se preocupa, além desses elementos materiais, pessoais, que eu falei para vocês ainda há pouco, ela se preocupa também com os sujeitos, com as pessoas que desenvolvem essa ação de administrar, de gerenciar, de controlar. Ou seja, o termo gestão ele é mais abrangente, ele vai mais além do que a simples técnica racional do planejamento, da organização, da direção e do controle. Então, é importante frisar isso para quando nós pensarmos a gestão, que ela não pode ser vista de forma micro, ok? E sim de forma macro, uma vez que ela vai bem mais além do que aquela questão normal do planejamento que a gente já conhece. É importante a gente fazer uma separação ou uma diferenciação entre o que seria uma gestão empresarial de uma gestão de empreendimentos econômicos e solidários. Logicamente que as características, algumas técnicas que a gente desenvolve na gestão desses empreendimentos econômicos e solidários, a gente faz um resgate, na verdade, dessa gestão ou da gestão empresarial que já vem de muito tempo. Então, a gente faz adaptações. Por que a necessidade dessas adaptações?
pelas características dos empreendimentos econômicos e solidários, que são diferentes das características, logicamente, das empresas, daquelas empresas consideradas tradicionais. Então, a gente traz algumas semelhanças, por exemplo, como a necessidade de desenvolver aquelas técnicas racionais do planejamento, da organização, da direção e do controle. Então, olha, eu preciso planejar. Então, da feita que eu planejo, que a gente vai discutir um pouco mais à frente, como funciona esse planejamento, para que ele serve, quais as vantagens desse planejamento, eu vou ter que organizar as minhas ações, ok? Feita essa organização, para que a coisa não fique solta, eu preciso de direção para poder executar essas ações. E, ao mesmo tempo da execução, eu preciso verificar se o que a gente planejou está sendo executado. E isso eu faço através dos controles. Tá? Quando a gente identifica que algo não está de acordo com o que foi planejado, a gente tenta corrigir as ações para que a gente volte, como se fosse voltar para o trilho, para desenvolver essas ações com o fim de atingir os nossos objetivos. Tá? Então, independente do tipo de organização, seja uma organização empresarial, seja uma organização econômica e solidária, há necessidade da execução, da elaboração dessas técnicas racionais do planejamento, organização, direção e controle. Por que é que eu vos falo isso? Porque eu já identifiquei, em alguns contextos, algumas resistências de empreendimentos econômicos e solidários, das pessoas que compõem esse empreendimento, de achar que isso é uma característica ou isso é um fato exclusivamente das empresas. Não é assim, não funciona desse jeito. Tá? Tanto o empreendimento econômico solidário, uma cooperativa, uma associação, por exemplo, de produtores rurais, ela precisa sim desenvolver seu planejamento, desenvolver a organização, direção e controle, assim como acontece nas empresas de um modo geral. Então, é uma semelhança que eu trago para vocês entre esses dois tipos de gestão, ok? Mas aí a gente tem, por exemplo, o foco nos processos e resultados. Essa característica específica não faz parte de um empreendimento econômico e solidário, e sim de uma gestão empresarial. A gestão empresarial, o foco dela é exclusivo nos processos e nos resultados. Eles estão interessados em atingir suas metas da melhor forma possível, com o menor custo, da forma mais rápida possível. Então, isso é uma característica da gestão empresarial. Quando você pensa na gestão de empreendimentos econômicos e solidários, além do foco estar no processo, mas esse tipo de gestão desses empreendimentos, eles se preocupam com as pessoas, tá? Com as pessoas que fazem parte daquele empreendimento, seja uma cooperativa, seja uma associação, seja um grupo de produtores rurais. Ou seja, é importante o resultado? É importante, mas acima disso está o bem-estar das pessoas, ou seja, o objetivo que a gente está em busca é no bem-estar social, econômico, político, cultural das pessoas que fazem parte daqueles empreendimentos. Então, as pessoas estão acima da questão do capital, estão acima da questão do lucro, ok? Dito isso, eu posso então afirmar que a gestão empresarial ela está baseada na gestão por resultados. Então, tem aquela questão que diz, não, independente dos meios, eu vou em busca do meu fim, eu quero atingir o lucro, seja do jeito que for. Então, isso é uma prática muito comum, ou digamos assim, é o que dita a regra empresarial, o lucro acima de tudo. Já um empreendimento econômico solidário, a sua gestão está baseada no que a gente chama de autogestão, a partir da questão democrática e participativa. Então, a gestão, a autogestão, que a gente vai discutir um pouco mais ali na frente, ela está baseada na democracia. Todos devem fazer parte daquele processo decisório, ou seja, na participação de todos. Então, é importante a gente fazer essa distinção entre esses dois tipos de gestão, a gestão empresarial, a gestão de empreendimentos econômicos solidários, para que a gente
não cometa o erro, como eu falei para vocês anteriormente, de não querer desenvolver algumas ações técnicas, como a do planejamento, da organização, direção e controle, por se tratar de empreendimentos econômicos e solidários. E, ao mesmo tempo, também ter o cuidado de não colocar os resultados acima das pessoas ou dos objetivos das pessoas que fazem parte daquele empreendimento. Por isso que eu trouxe essa distinção para vocês. Continuando, aqui a gestão de empreendimentos, sobre a gestão de empreendimentos econômicos solidários, a gente pode sintetizar de que a gestão desses empreendimentos, ele tem foco, ou ela tem foco, melhor dizendo, na ação social transformadora. Ou seja, essa gestão ela precisa transformar a vida social daquelas pessoas baseadas em valores como a solidariedade, a confiança mútua, a participação, a preocupação com o meio ambiente, a preocupação com o social. E nesse caso eu posso entender então que os resultados eles são importantes para esse tipo de empreendimentos, mas as pessoas que que fazem parte ou que desenvolvem essas ações, elas são mais importantes do que o próprio resultado, por exemplo, de uma sobra. Não quero dizer para vocês que a sobra desse empreendimento não seja importante. Eu quero dizer para vocês que as pessoas são mais importantes. Então, esses empreendimentos, eles não se dedicam a administrar no sentido clássico do termo, como acontece nas empresas, né? Pois eles desenvolvem seu estilo próprio de gestão, que é baseado, como eu falei anteriormente, na autogestão. Então, o que seria, ou o que eu poderia entender como autogestão? Então, existe a Associação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Autogestão, que é a ANTEAG. Então, ela diz que a autogestão é um modelo de organização em que o relacionamento e as atividades econômicas combinam propriedade e ou controle efetivo dos meios de produção com participação democrática da gestão. O que é isso, gente? É que nos empreendimentos econômicos solidários, uma cooperativa, por exemplo, os proprietários dessa cooperativa, vamos supor uma cooperativa de produtores rurais, os proprietários são os próprios produtores rurais. E o controle da gestão dessa cooperativa é de responsabilidade também desses mesmos produtores rurais. Ou seja, a propriedade e o controle, no caso da gestão, são feitas, são executadas pelos próprios produtores, que são os donos daquela cooperativa, daquele empreendimento. Ou seja, o desenvolvimento do que a gente conhece como autogestão. Praticamente, nesse processo, não existe níveis de subordinação. Vocês já estaram falar, logicamente, alguns talvez já tenham até trabalhado, ou estado numa situação de subordinação entre patrão e empregado. No processo de autogestão desenvolvido nos empreendimentos econômicos solidários, não existe essa relação de subordinação. Todos são donos do negócio e, geralmente, eles são donos também dos meios de produção. Ou seja, aquele produtor, ele é dono da terra, ele é dono do seu maquinário, e assim ele é o patrão dele e ele é o próprio empregado dele. Isso é bem interessante, né? Então, o trabalhador, ele tem o controle de seu processo de trabalho. Então, não existe a questão do ponto, né? Eu vou bater um ponto 8 da manhã, saio meio-dia para almoçar, depois retorno às 14 e saio às 18. Então, geralmente, no empreendimento econômico solidário, não vai ter essa dinâmica, ok? Então, quem vai decidir a hora de iniciar o trabalho e a hora de terminar é o próprio produtor rural, logicamente, com aquela responsabilidade de uma certa quantidade de produção que ele precisa desenvolver de acordo com o planejamento que já foi pensado para aquele empreendimento. Então, na prática cotidiana de empreendimentos econômicos solidários, suas questões administrativas, em geral, são discutidas e decididas coletivamente. Então, o que acontece? Olha só, eu trouxe uma figura aqui para vocês, olha, aqui da base.
A base, todos os trabalhadores, os empreendedores, são os produtores rurais. Então, como é que fosse uma mão só, eles planejam aquilo que a gente vai ver depois na Assembleia Geral, deliberam, e os diretores, digamos assim, responsáveis pela direção ou condução da gestão daquele empreendimento em um dado momento, é baseado na vontade desses produtores, ou desses cooperados, ou desses associados. Só que a gente precisa ter o cuidado com a questão da tempestividade, porque o que acontece? No empreendimento econômico solidário, a gestão ela se dá a partir de um processo democrático, onde todos têm direito ao voto, ok? Só que isso pode fazer com que a decisão torne-se morosa, e aí com isso a gente tenha a perda de algumas oportunidades de mercado, por exemplo. Então eu tenho que ter cuidado para, mesmo num processo de gestão democrática, que eu também seja tempestivo. Então as decisões precisam ser aceleradas para que a gente não perca também oportunidades de mercado, ok? E a vantagem que a gente tem é da participação de todos. Então, quanto mais gente, mais ideias, a nossa decisão tende a ser mais acertada. Mas, para isso, eu tenho, mais uma vez, reforço para vocês, tenho que ter cuidado com a questão do tempo, ok? Na prática, a gestão dos empreendimentos econômicos solidários, as regras do dia a dia, ali, do seu cotidiano e as normas gerais, elas são definidas de forma coletiva, como eu falei para vocês, e são registradas no que a gente chama de regimento interno. Então, vai haver as reuniões, tá? E nessas reuniões a gente vai começar a deliberar sobre algumas regras ou normas gerais que devem ser obedecidas pelos seus membros, pelos seus associados, porque senão vira baderna, certo? Cada um faz o que quer, também não é dessa forma. Por isso que eu falei para vocês da importância da organização e da direção também neste processo. Então, o que foge desse regimento interno, que é pensado lá atrás nessas reuniões, a gente vai ter que levar para uma assembleia. Então, vai ter uma nova assembleia, que a gente pode chamar são as Assembleias Gerais Extraordinárias, para deliberar algum fato ou algum ponto importante que aconteceu. E dentre esses fatos, a gente pode destacar, a gente traz alguns exemplos aqui para vocês, como a escolha de fornecedores, formas de pagamento que a gente vai adotar, alguma estratégia nova de marketing, a abertura de um novo ponto de venda numa feira de produtores rurais, por exemplo, o aceite de encomendas ou pedidos que estejam fora da capacidade de produção daquele empreendimento. O que é isso? Vamos supor que o nosso empreendimento, devido a nossas reuniões de planejamento de produção, a gente conhece já a capacidade produtiva ou de prestação de serviço dos nossos associados. Então, a gente conhece até que ponto a gente pode aceitar determinada demanda de serviços ou de produtos. E caso surja uma demanda acima da nossa capacidade, para a gente não perder oportunidade de mercado também, é importante que a gente reúna e verifique se realmente seria interessante a gente aceitar, dar um gás a mais, por exemplo, no nosso processo produtivo, para poder não perder aquele cliente. Então, há necessidade de uma reunião, no caso que a gente chamaria uma assembleia extraordinária, para a gente decidir sobre o aceite ou não desta nova encomenda, deste novo cliente. Então, observa que isso poderia fugir ou não estar previsto no nosso regimento interno, por isso a necessidade de uma reunião extraordinária. Então, na autogestão, observem que o fluxo de ordem e instruções flui de baixo, ou seja, da Assembleia Geral, de baixo porque estão todos os associados, ok? Para cima. Acima, quem é esse cima que a gente diz? Acima de quem? Que é a direção. Observe que mesmo numa gestão democrática, em que todos têm direito a voto, mas eu preciso de uma direção.
Eu preciso de um grupo, naquele momento, de 2 anos a 4 anos, que a gente elege essa nossa direção. É essa direção que vai conduzir o nosso empreendimento, ok? Então, é importante que essa direção ela tenha a percepção de que as deliberações elas são feitas em assembleia por todos os membros que fazem parte daquele empreendimento. Sendo que mais tarde essa diretoria ela vai ter que prestar contas, né, das suas ações numa nova assembleia, né, ou seja, numa reunião de mesma instância. Então, lá no final do período, a gente vai ter uma assembleia geral, nesse caso ordinária, que vai, por exemplo, aprovar as contas daquela diretoria. Essa diretoria vai ter que prestar contas para conosco e nessa assembleia nós vamos aprovar ou não as contas ou as ações que aquela direção, aquela diretoria tomou naquele exercício, naquele ano, ok? Então é importante a gente frisar isso, que mesmo no processo de autogestão, nós temos a diretoria, ok? Que executa as ações que foram deliberadas em assembleia por todos os associados ou por todos os cooperados. E que mais tarde, essa mesma direção vai ter que prestar conta em assembleia com esses cooperados. Okay? Aí, para isso, existe um outro momento, não daria tempo de falarmos todos aqui, mas a gente pode trabalhar um outro curso exclusivamente sobre prestação de contas numa assembleia, quais seriam as estratégias, quais seriam os encaminhamentos para uma boa prestação de contas e que assim o empreendimento não tivesse conflitos de interesses, não tivesse brigas nesse caso, e que o empreendimento continuasse perpétuo, né, com uma vida contínua. Mas para isso, como eu falei para vocês anteriormente, eu preciso desenvolver aquelas práticas que eu falei para vocês de planejar, executar, dirigir, controlar. Mas o que seria então um planejamento? A gente precisa entender, não basta apenas dizer, eu vou planejar e etc, mas sem saber o que significa, como é que se faz. Então, o planejamento, gente, é tornar claro onde se quer chegar, tomar as decisões e escolher ações que acreditamos que possam nos levar ao objetivo que se deseja alcançar. Então, planejar, na sua essência, é pensar antes de agir. Então, é eu não agir de qualquer forma, é eu tentar enxergar de forma bem direta, é enxergar o futuro hoje. Então, eu vou pensar antes de agir. Então, observa, nós estamos num determinado local e a gente quer chegar num outro local. Mas como é que eu vou chegar? De que forma que eu vou desenvolver as minhas ações para chegar neste outro lugar? Então, esse cenário, gente, eu volto a falar para vocês, ele não é um cenário exclusivo das empresas. A gente precisa profissionalizar a gestão dos empreendimentos econômicos e solidários. E a minha função aqui com vocês é ajudá-los para que vocês cheguem nesse processo de profissionalização, senão fica difícil os empreendimentos econômicos solidários tornassem sustentáveis, ou seja, eles atingir seus objetivos, tanto sociais, mas também econômicos, ok? Por que é importante planejar, então, pessoal? Para escolher e construir um melhor caminho para chegarmos aonde quisermos, de modo a minimizar os riscos e aproveitar as oportunidades, há necessidade de nós executarmos ou realizarmos determinados planos. Então, observem a imagem que eu trago para vocês. Quando eu não planejo, eu posso ficar perdido no caminho para atingir determinados objetivos. Então, o planejamento, observem, é otimizar a chegada neste objetivo. É saber, pensar a melhor forma de utilizar os nossos recursos humanos, os nossos recursos materiais, os nossos recursos financeiros. Então, eu preciso
ter a consciência que antes de agir, a gente precisa sentar e pensar de que forma é que a gente vai desenvolver essas ações. Caso contrário, você corre o risco de, além de demorar muito para chegar nesses objetivos, às vezes nem sequer chegar. E isso é um problema para o nosso empreendimento, ok? Então, por isso, é importante realizar esse planejamento. E esses planos que fazem parte do planejamento precisam, precisam ser elaborados de forma democrática. Então, eu trago para vocês aqui como se faz um planejamento nesse diálogo. Então, primeiramente, deve-se traçar de forma democrática, ok? Um plano demonstrativo no sentido de avaliar as possibilidades e os riscos do negócio. Para isso, é necessário conhecer a própria realidade e saber onde se quer chegar. Então, como é que isso acontece, pessoal? A gente vai ter que reunir, observe que tudo isso é de forma democrática, a gente vai ter que desenvolver uma reunião, onde a gente vai ter que pensar quais são as nossas vantagens, né? Quais são as forças que nós temos e, ao mesmo tempo, quais são os problemas, quais são as desvantagens que o mercado ou que o contexto nos apresenta. Então, baseado nessas vantagens e desvantagens, a gente vai pensar quais são as ações que a gente pode desenvolver para atingir aqueles objetivos. Ou seja, quais são os planos que nós vamos desenvolver para atingir esses objetivos. Ok? Então, o que significa esse plano? Tá? Um plano nada mais é do que o resultado de uma série de discussões, como eu falei para vocês, e acordos que a gente vai desenvolver. Então, se vocês pararem para pensar de forma mais prática, Anderson, como é que a gente vai desenvolver um plano? Ora, a gente vai sentar e a gente vai decidir, espera aí, quais são nossos objetivos? O que é que a gente quer fazer? A gente quer produzir, vou usar o exemplo aqui de uma cooperativa de produtores rurais. Tá? A gente quer produzir mandioca, a gente quer produzir, além da mandioca, pode ser melancia, pode ser mamão, e a gente quer vender isso daí nas feiras livres, por exemplo, do nosso município. Tá, então o que é que a gente precisa para realizar, para atingir esse objetivo? Então a gente vai ter que sentar, como eu falei para vocês, ver quais são as nossas vantagens, quais são as nossas oportunidades, ver quais são as nossas dificuldades, ok? Ou ameaças, e pensar meios, pensar estratégias, pensar parcerias para poder atingir esses objetivos. Então, a gente vai desenvolver planos de ação. Aí, claro, dentro do contexto de cada um de vocês, vocês vão pensar esses planos. Eu posso estar falando aqui, por exemplo, com um grupo de costureiras, eu posso estar falando com um grupo de produtores rurais, eu posso estar falando com um grupo de cuidadores de animais e assim por diante. Então, independente da ação, melhor dizendo, da característica desse grupo, vocês vão ter que sentar e pensar onde é que vocês querem chegar para poder desenvolver esses planos de ação. Caso contrário, vocês vão ficar meio que perdidos, né? Sem saber o que fazer, quando vão conseguir chegar, de que forma é que vão conseguir chegar, quanto é que vocês vão ganhar e se esse quanto vai ter condições de manter as necessidades básicas de vocês e ainda manter o empreendimento, porque não esqueçam que o empreendimento ele possui uma estrutura operacional que precisa ser mantida, seja uma conta de água, um aluguel onde funciona a nossa sede, uma conta de energia elétrica, uma internet, a aquisição e manutenção de um computador, por exemplo, uma secretária, um honorário que a gente vai precisar pagar para uma secretária. Então, existe uma estrutura operacional que precisa ser mantida. Então, quando eu planejo, eu sei aonde é que eu posso chegar e de que forma é que eu posso chegar. Quando eu não planejo, eu fico solto, eu fico meio que perdido, sem saber aonde é que eu vou parar.
Então, o plano ele deve responder os seguintes questionamentos nesse sentido, nesse contexto que eu acabei de falar, conversar com vocês. Ou seja, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu quero fazer? Tá? Definido o que é que eu quero, como é que eu vou desenvolver isso? E mais uma vez eu falo para vocês, isso não é decidido com uma ou duas pessoas, isso é decidido com todas as pessoas que fazem parte daquele empreendimento de forma democrática. Então, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer isso daí? E quando é que eu vou fazer? Ou seja, qual vai ser o tempo que a gente tem para fazer isso daí? Aí vocês devem levar em consideração o quê? O tempo de produção de um determinado produto, ou uma determinada plantação, ou uma determinada manufatura, por exemplo. E como vocês têm esse ofício, vocês, logicamente, vão ajudar as pessoas que estão auxiliando vocês nesse processo de planejamento, tá? Ou seja, em quanto tempo é que nós vamos ter para realizar essa ação ou essa atividade. Por exemplo, se eu fosse ajudar vocês nesse planejamento e vocês fossem um grupo, por exemplo, de costureiras, eu não sabia quanto tempo, vamos supor que vocês estão fazendo cortinas, elaborando cortinas para vender numa feira livre. Eu não saberia o tempo de elaboração, desde o corte, acabamento, de uma certa quantidade. Então, vocês teriam que me trazer essa informação para eu poder ajudar neste planejamento de vocês. Ou seja, então, o que é que a gente quer, como é que a gente vai desenvolver isso, quando é que a gente vai desenvolver isso, quem são as pessoas ou quais são as pessoas que vão ficar responsáveis por certas ações, por certas atividades, quanto é que isso vai nos custar. Lembre-se que em todo o processo a gente vai incorrer em alguns custos e eu preciso ter consciência de quanto é esse custo até para saber se realmente nós vamos ter condições também de elaborar esta atividade. E onde é que nós vamos fazer? Onde é que nós vamos atuar? Feito a produção, onde é que nós vamos, por exemplo, escoar também essa produção? Para onde é que nós vamos comercializar? Então, essas são algumas dos questionamentos importantíssimos dentro desse processo de planejamento, que, mais uma vez, eu reforço que deve ser de forma democrática. E quais seriam, então, as vantagens desse processo ou deste planejamento? Quais seriam as possíveis vantagens? Trago aqui para vocês. Olha só, quando o objetivo que se quer atingir é planejado, segundo pesquisas, a possibilidade de realização desse objetivo é de 60%. Então, observe, quando se é de 60%, quando eu já executo o planejamento, imaginem se a gente não executar, não realizar esse planejamento. Esse percentual diminui bastante de sucesso, ou seja, de atingimento daqueles objetivos. O planejamento ele ajuda você a trabalhar com menor chance de erro, porque lembra que eu te falei que a gente vai traçar os nossos caminhos, as ações para chegar em determinado objetivo? Então, diminui a possibilidade de erros. E quando esse erro acontece, como eu sei aonde eu quero chegar, eu tenho condições de corrigir esse erro e voltar para o trilho daquela atividade que eu estou desenvolvendo, ok? O terceiro item seria que o planejamento ele orienta você para resultados futuros. Então, ou seja, você está hoje enxergando o que pode vir a acontecer amanhã. Assim como você consegue identificar os recursos necessários. Ou seja, falei ainda há pouco para vocês, quanto é que eu vou precisar de recursos financeiros para custear aquela ação? Quanto de mão de obra, quanto de matéria-prima eu vou precisar para desenvolver aquela ação? Seja a costura das cortinas, seja a plantação, uma plantação de mandioca, de mamão, a produção de farinha ou outra atividade qualquer. Então, há possibilidade no planejamento de você desenvolver, de você conhecer esses recursos. E uma vez conhecendo onde você quer chegar
e o quanto você vai gastar, o que você precisa para chegar, logicamente que aumenta a motivação de você desenvolver aquela ação junto com os seus parceiros. O planejamento também ajuda a administrar a tensão, ou seja, o medo de ser um empreendedor. Logicamente que é comum você ter o receio, você ter o medo de empreender, né, de se lançar naquele processo. Mas quando você planeja, como você sabe onde você quer chegar, quanto você precisa, em tese diminui essa tensão. Porque se você no planejamento identifica que não vai ser viável aquele empreendimento ou aquela ação, automaticamente você tenta corrigir. Se não der para corrigir, você não faz, porque você já está vendo que não vai ter sucesso. Tá? Então, quando você planeja e você almeja, verifica que há possibilidade de êxito, de sucesso, então diminui a tensão, diminui o medo, por isso o planejamento também é importante. Ele também torna oportunidades mais claras, né? Logicamente, como eu falei anteriormente, se você está visualizando a possibilidade de sucesso, então ele torna mais claro. E ele diminui os riscos e é um meio de você estar sempre se comunicando com o seu negócio. Ou seja, o planejamento, ele te dá a visibilidade, a visualização, melhor dizendo, do teu resultado antes que ele aconteça. Então, você consegue se comunicar com ele. E, automaticamente, como eu te falei, se tu sabes onde tu queres chegar, tu conhece as tuas vantagens e desvantagens, as vantagens você investe nela, as desvantagens você tenta corrigi-las, você tenta superá-las. Então, isso faz com que o teu risco diminua. Então, observem que são algumas, apenas de forma resumida, algumas vantagens que o planejamento pode te proporcionar. E ele é fundamental, mais uma vez eu reforço, para qualquer tipo de empreendimento. Ok? E quais seriam, então, umas possíveis desvantagens do planejamento? Se eu perguntasse para vocês, que desvantagens o planejamento poderia nos apresentar? Digo para vocês que praticamente não existe uma desvantagem em desenvolver um planejamento. O que pode existir é o medo e a insegurança de estar iniciando uma nova coisa, um novo empreendimento, como eu te falei. Existe o receio, existe o medo de se lançar, de empreender, mas isso eu não caracterizaria, isso é uma discussão que eu trago para vocês, de autores, de pesquisadores, que tentam enxergar ou que tentam encontrar uma certa desvantagem quanto ao planejamento, né? E até hoje, para vocês terem uma ideia, ninguém conseguiu elencar uma desvantagem, né? Sinalar, olha, planejar é ruim, né? Praticamente eu nunca vi isso acontecer. Então, o planejamento ele é necessário. Além do planejamento, é necessário a questão do controle, porque você vai executar os planos e, ao mesmo tempo dessa execução, há a necessidade que você controle. Então, o que é o controle? É verificar se o que a gente planejou, se o que a gente projetou está sendo executado dentro daquele orçamento, dentro daquele tempo. E caso isso não ocorra, quais são as medidas corretivas que nós podemos pensar para ajustar aquele processo que não está de acordo com o que a gente planejou? Então, isso seria o controle. E para desenvolver o controle com vocês, teríamos que ter uma outra conversa para a gente discutir exclusivamente a questão dos controles financeiros, controles, aí envolve controle de caixa, controle de contas a pagar, contas a receber, assim como a questão da prestação de contas que você vai ter que fazer enquanto diretor, enquanto gestor do teu empreendimento. Tu vais ter que fazer ou desenvolver depois uma prestação de contas em assembleia. Então, há necessidade de todos os cooperados conhecer e associados conhecerem o que é que ele deve exigir daquela diretoria no sentido de prestação de contas e, de outra forma, do outro lado, a diretoria saber quais são as suas responsabilidades, quais são os seus compromissos
com os demais cooperados ou com os demais associados. Então, é importantíssimo ter esse outro tipo de conhecimento que a gente pode também deixar para um outro momento, até pela questão do tempo, que é escasso para abordarmos todos esses elementos num só vídeo, numa só conversa, ok? Então, pessoal, eu agradeço pela atenção de todos, reforço para vocês a questão do planejamento que está voltado, que está vinculado à gestão dos empreendimentos econômicos e solidários e que é de fundamental importância para que o seu empreendimento ele permaneça, ele seja sustentável, né? Ele permaneça contínuo e atingindo os objetivos comuns de todos os associados. Obrigado pela atenção de todos. Até a próxima, pessoal.